gentileza. Abra comigo a mesma no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo por número 19. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo por número 19. Nós iremos fazer uma leitura participativa até o versículo por número 9. Eu estou bastante debilitada da voz. Eu tenho tido compromisso durante toda a semana. Eu já estou há mais de uma semana ministrando a palavra sem intervalo. Isso tem prejudicado um pouco as cordas vocais, um pouco a respiração também, mas vamos lá. Se o Senhor chamou, Deus nos garante. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bom, a epígrafe da mensagem é esta: Zaqueu, o publicano. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, versículo por número 2 aí mesmo. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E apressando-se desceu, ou seja, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. Versículo por número 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Versículo por número 8. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tomai as vossas assentos. Jesus está aqui, senhores. Jesus está aqui, senhores. Queridos, nesta noite, eu quero compartilhar deste texto tão conhecido da Palavra de Deus com esta igreja. Um texto que está enquadrado dentro de um dos evangelhos sinóticos. Sinótico significa uma sinopse. E sinopse, por sua vez, é um resumo da história de Jesus que está sendo contada através da boca desses evangelistas. Evangelistas porque deles se derivaram o Evangelho, as boas novas, segundo a história nos conta. E esses evangelistas trouxeram cada um dentro do seu parecer, do seu entendimento, do seu conhecimento, aquilo que eles conseguiram mais ou menos se informar acerca da história de Jesus. Nós olhamos para os 4 evangelhos e vemos que 2 desses evangelistas, como o próprio Mateus, conhecido também como Levi, e o evangelista João, ou o apóstolo João, foram comissionados diretamente por Jesus, participaram 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus. Ao contrário de outros 2, como Marcos e Lucas, que não foram comissionados diretamente por Jesus, não foram chamados na beira da praia, não andaram 3 anos e meio do lado de Cristo, mas de uma certa forma, de maneira indireta, conheceram Jesus através da boca de homens que tiveram experiências com Cristo. Marcos conhece Jesus através da vida de Pedro. Ele se torna intérprete de Pedro. Lucas
conhece Jesus através da vida do missionário Paulo. Mas segundo alguns historiadores, Lucas, ele experimentaram um pouco, aleluia, acerca da vida ministerial de Jesus na terra, quando Jesus ainda estava presente pregando, aleluia, antes da ascensão, antes de chegar à crucificação, Jesus estava pregando a palavra. E uma certa feita Jesus reuniu alguns discípulos, e entre os 12 que já havia sido comissionado, alguns que quiseram fazer parte deste ministério. E a Bíblia diz que havia 70 discípulos querendo adentrar ao ministério de Cristo. Só que Jesus, ele começa a discursar, ele começa a pregar, e esse discurso de Jesus neste dia não agradou a maioria, porque Jesus está pregando uma palavra que muita gente não consegue digerir. Jesus está falando que ele é o pão da vida, e tem gente que quer entrar no ministério de Jesus achando que Jesus está nesta terra para oferecer coisas terrenas. Teve gente que não entendeu o discurso de Jesus, porque na realidade só estava do lado de Jesus, achando que Jesus podia lhe proporcionar bens materiais. Só que Jesus está falando do céu, Jesus está falando da glória, Jesus está falando de coisas espirituais. E para quem é carnal, esta palavra é difícil de digerir. Eu sou o pão da vida. Tem gente que se assustou, e teve aqueles que retrocederam, voltaram, não quiseram mais fazer parte do ministério de Jesus, porque entraram dentro do ministério de Jesus pensando outra coisa, achando que fazer parte do ministério de Jesus, aleluia, é ter fama, é ter cadeira, é ter posição, é ter carro, é ter casa, é ter dinheiro. Quando na verdade Jesus está dizendo que não veio dar casa nem carro para ninguém. Isso é, aleluia, consequência daquilo que você mostra ter: obediência, fé, perseverança. Jesus está dizendo que veio para dar salvação à humanidade. Mas tem gente que não quer a salvação, quer tudo aquilo que o Salvador oferece, menos a salvação que ele quer dar. Aleluia. Jesus começa a discursar. A maioria voltou. Aí Jesus olha para os discípulos, propriamente falando para Pedro, e diz para Pedro: você quer ir também? Se você quiser ir, fica à vontade. Aí Pedro olha para Jesus e diz para Jesus: mas para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. A maioria voltou. Por que eu estou contando esta história? Porque isso aqui é conjectura de historiadores, eu não quero afirmar nada. Mas dizem que Lucas estava nesta leva que voltou. Lucas não estava pronto para adentrar este ministério, porque Lucas estava interessado em outras coisas. Mas isso é conjectura, porque eu não consigo enxergar isso neste doutor que se tornou uma espécie de jornalista investigativo da história ministerial de Jesus. Eu não consigo enxergar neste homem essa frouxidão toda que fez ele retroceder por causa de um discurso que Jesus afirmava que não era pão da terra, mas era pão do céu. Eu não consigo enxergar isso, porque Lucas vai conhecer Jesus de uma forma tão brilhante e tremenda, que ele escreve um dos evangelhos mais belos acerca do ministério terreno de Jesus. Ele coloca em ordem cronológica a história de Jesus, porque Lucas está com a responsabilidade de escrever para gente grande. Ele vai endereçar as boas novas de Jesus para o excelentíssimo Teófilo, alguém que ocupa um cargo importante dentro de Roma. Ao contrário de Mateus, que está escrevendo para o povo judeu, ele traz as citações do Velho Testamento, porque ele está escrevendo para crente, e ele tem que provar que o que ele fala é verdade, que está escrito e comprovado dentro da Torá. Lucas não. Lucas está tratando com gente grande de Roma, aleluia, que tem posição elevada dentro daquele local. Ou seja, o ministério de Jesus veio para alcançar o grande, o pequeno, o rico e o pobre. E aí Teófilo começa a conhecer a história de Jesus que está sendo contada
retratada através da boca de Lucas. Há uma beleza, aleluia, no ministério de Lucas, há uma beleza também naquilo que ele escreve. Ele é o único gentil que entrou para dentro da história do canon, porque se você for analisar a história dos livros e dos autores dos livros, você vai ver que todos são hebreus, ou judeu, ou israelita, como queira, porque isso vem mudando conforme os exílios que foram passando. Aleluia, hebreu de Moisés até Josué, aleluia, depois vai se tornar israelita. Depois do exílio babilônico, o povo se torna judeu, porque a sua tribo de Judá voltou. Há um remanescente que volta do exílio babilônico, aí o povo se tornou judeu. Lucas não é judeu, Lucas é de Antioquia. Lucas é alguém, aleluia, que domina bem o idioma grego. Ele é um gentil que entra para a história da Bíblia como o primeiro ímpio, aleluia, a ser convertido e a ter a responsabilidade de escrever a história de Jesus de maneira bela, de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Jesus dá uma oportunidade para este moço e ele vai nos compilar este evangelho. Interessante que se você for pegar os outros evangelhos, Lucas é o único que, aleluia, retrata as poesias que são cantadas através da boca de alguns personagens famosos dentro deste evangelho. Eu não sei, aleluia, se Lucas, oh meu Deus do céu, está retratando como acontecera de verdade, mas eu estou crendo que Maria, quando canta a canção, após ser fecundada pela semente do céu, ela canta uma canção, e eu quero acreditar que como os hebreus prezavam isso, ou os israelitas, os judeus prezavam isso, ela está cantando na sua língua materna, ela está cantando em aramaico, e Lucas traduz isso para o grego, ou a própria Septuaginta, que é a versão clássica dos 70 que traduziram a Bíblia para o grego, mas ela está cantando uma poesia hebraica. Ela está falando acerca do Salvador, daquele que olhou para ela com bondade e que no ventre dela plantou a semente da salvação. Lucas também retrata mais uma canção, aleluia, o pai do último profeta depois do período interbíblico, a saber, João Batista. Ele está cantando porque Deus atentou, aleluia, para a vida dele, ouviu as suas petições, e ele já velho, aleluia, vai dar, oh meu Deus do céu, a luz junto da sua esposa a este profeta chamado João Batista. Lucas também retrata a canção de Simeão, que está dizendo que agora ele pode morrer em paz, porque os olhos dele viram a salvação. Viu Jesus menino, com 8 dias de nascido, sendo levado para o templo para ser circuncidado. Oh meu Deus do céu, são canções cantadas em hebraico que foram traduzidas para o grego. Oh meu Deus, e as poesias estão aqui dentro. Por quê? Porque Lucas está escrevendo para o povo grego, o povo que é amante da retórica, da oratória, da arte de falar bem em público. São amantes da filosofia. A Grécia, os romanos ou os gregos romanos davam muito valor à filosofia, ao conhecimento, tanto que os maiores filósofos do mundo ou da história da humanidade são os gregos, como Platão, como o próprio Sócrates. Louvado seja o nome do Senhor. Mas interessante que Teófilo é alguém que não é, aleluia, crente, que não é convertido, mas quando Lucas começa a retratar a história de Jesus para ele, me parece que ele quer mostrar para Teófilo alguém que Teófilo não conhece. Por quê? Porque Teófilo conhece a mitologia, Teófilo conhece as canções que eleva e exalta o nome de Zeus, Teófilo conhece as canções que exalta e eleva o nome de Afrodite, de Baco. Mas desta vez ele vai conhecer a história de um Deus que não está em cima do Monte Olimpo, mas está em cima dos céus, está acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ouvir falar deste Jesus, porque Lucas, quando escreve este evangelho para Teófilo, ele retrata Jesus como o Salvador. Ele está dizendo: Zeus não te salva, Afrodite não te salva, Apolo não te salva, Baco não te salva, aleluia, Hera não te salva, Hércules não te salva, a Diana não te salva, mas existe um Deus maior do que Baco, maior do que Apolo, maior do que Hera, maior do que todas as coisas, que pode trazer salvação à humanidade. Teófilo abraça a história, não só a história, Teófilo converte. E Lucas, não satisfeito, não só escreve a história de Jesus ainda na terra, mas escreve a história das igrejas primitivas. Mais uma vez, é Teófilo que recebe, aleluia, as cartas ou as aleluia, epístolas, ou talvez o livro
livro, como você queira, de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos martírios, que conta a história da perseguição, mas que conta a história de uma igreja forte, uma igreja que está sendo perseguida, mas não destruída, uma igreja que está sendo, aleluia, oprimida, mas não morta, uma igreja que sofre com os abalos, mas uma igreja que continua de pé, independente dos terremotos, uma igreja forte, uma igreja que estão dizendo eu te mato, e ela está dizendo eu estou disposta a morrer, uma igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem também a época em que o batismo do Espírito Santo vai entrar em cena. Lucas retrata para Teófilo o dia do grande acontecimento, as profecias de João Batista, o último profeta depois do período interbíblico, depois de 400 anos de silêncio. Ele se levanta com uma voz profética dizendo: ei, eu apenas fui levantado para vos batizar com água, mas depois de mim virá alguém maior do que eu, que não vos avarácia, que não vos batizará com água, mas vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar a correia da sandália dos teus pés, e que diminua eu, para que ele cresça. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Irmãos, não repare não, eu estou ruim da voz, eu não estou conseguindo falar, mas eu vou dar glória. Se você me ajudar a pregar, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou ter que até beber um pouquinho d'água. Glória a Jesus. Aleluia. Ei, Lucas está retratando para Teófilo. Ei, se é grego-romano eu não sei, se é só grego eu não sei, eu só sei que ele é adorador de deuses estranhos, mas quando ele conhece o Salvador, ele não vai conhecer só o Salvador, porque o Salvador foi embora, mas mandou o Consolador. Meu Deus, imagina agora, aleluia, imagina agora Teófilo lendo a história do batismo com o Espírito Santo. A casa está cheia, aleluia, a casa está cheia de fé missionária, está cheia de servos de Deus que não dominava nem o provisório. Aleluia, a casa está cheia, escute, a casa está cheia de Galileu. Os galileus eram uma classe ralé do povo judeu, que mal dominava o aramaico e o hebraico. Era um povo que falava, aleluia, a própria linguagem de maneira chula. A linguagem do povo era arrastada, era como um roceiro que fala nós vai, nós vem, aleluia. Era um povo galileu, mal falava o próprio idioma, mal conseguia se expressar, tanto que os fariseus chamavam o povo de Deus e os próprios discípulos de iletrado, de homem sem letra. Mas interessante que no dia do Pentecoste, Jesus mudou o quadro. Por quê? Porque, aleluia, os iletrados, os que mal dominam o próprio idioma, estão reunidos dentro do cenáculo. De repente a história vai dizer que veio do céu como um som de um vento. Escuta, vento não soprou dentro da casa, foi só um rabanantio, foi só o ruído do vento, foi só o barulho que o vento faz. O vento não soprou, mas aleluia, o barulho do vento fez dentro daquela casa algo interessante. Aleluia, a Bíblia diz que ele começaram a ver as línguas repartidas como de fogo, que fora descendo sobre a cabeça de cada um. Escute, quem estava fora, que era de outra nacionalidade, como o povo da Síria, como o povo do Egito, aleluia, estavam lá fora e começaram a ficar perplexos. Por quê? Porque o povo de fora vai dizer: como é que pode? Nós estamos vendo aqueles galileus, cada um falando na nossa própria língua materna. Escuta, Jesus ali não deu línguas estranhas, aleluia, para que o povo de fora não tivesse compreensão. Sabe o que Jesus fez? Jesus batizou com fogo, mas encheu o povo de intelecto. Sabe o que aconteceu? Jesus ali, aleluia, fez com que o povo dominasse não só o próprio idioma, mas o idioma de quem estava fora. Sabe o que é isso? É o povo falando de Jesus para quem, aleluia, está fora, para quem não entende o aramaico, para quem não entende o hebraico, aleluia. Eles estão ouvindo o povo de Deus falando na própria língua materna, que é falácia, é Jesus dando inteligência, sabedoria, para que uma pessoa que nunca saiu do seu país domine mais de um idioma, seja poliglota, fale mais de uma língua. Oh, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente de fora que está dizendo: eu estou ouvindo eles falarem de Cristo na minha língua. Até então, se eles falassem na linguagem deles, o povo de fora não ia entender, não ia saber interpretar. Mas o que é que Jesus está dizendo? Jesus está pegando os iletrados e dando letra. Jesus está pegando quem fala mal e ensinando a falar bem. Oh, Deus do céu, o nome do Senhor. E ainda por cima, está batizando com
poder. Diga, você vai começar a pregar como tu nunca pregou. Vai começar a falar como você nunca falou. Jesus vai te dar eloquência. Jesus vai te dar capacidade de interpretar línguas. Jesus vai te dar talento. Jesus vai te dar dons espirituais. Jesus vai te dar. Glória a Jesus. Missionário está pregando heresia, não, estou pregando contexto. Aleluia. Tem gente que está perplexo. Aí, ó. Quem está perplexo é quem está de Meu fora. Deus. Pega Jesus. Porque quem está de fora não consegue entender. Mas alguém que nunca passou por uma faculdade fala tão bem, prega tão bem, gesticula tão bem. Aleluia. É usado de forma poderosa. Deus está dizendo. Aleluia. Deus está dizendo. Para calar sobre o diploma não chegou. Mas o intelecto já está na tua vida. O diploma não chegou. Mas eu já te dou o domínio das palavras. O diploma não chegou. Mas eu te dou o Deus está aqui, Senhor. Deus está aqui, Senhor. Eita! Ai, como eu queria bater. Guerreiro! Dói tudo. Ô, meu Pai, me renova. Eu fico imaginando a cara de quem falou um dia para o povo de Deus, principalmente para os discípulos. Essa cambada ralé, os camaradas que não falam direito. Agora estão lá fora. Mas como é que pode? Mas como é que pode? Eles não são os galileus? Aí, ó. Falando no nosso idioma. Amigo! É Deus que transforma. É Deus que muda o quadro. É Deus que levanta. É Deus que abate. É Deus que exalta. É Deus que é o Todo-Poderoso. Aí! Teófilo está gostando. Amigo! Oh, A história é tremenda, é muito poderosa. Eu fico imaginando que ele recebeu esse batismo também um dia. Logicamente, nós não encontramos respaldo dentro da Bíblia para afirmar tal coisa. Mas é conjectura. Ele deve ter sido também cheio. Aleluia! Gostou tanto que está cheio. Mas escuta, eu só estou contando a história de Lucas para que você entenda um pouco. A história do autor. Porque a gente às vezes pega um versículo da Bíblia, medita e começa a falar um monte de coisa e a gente não sabe quem escreveu o livro, qual destinatário, pano de fundo, contexto histórico. E eu sou meio que histórica, então eu sou desse jeito. Só prego assim, só consigo pregar assim. Mas já que eu contei um pouco da história do Dr. Lucas, que tinha um olhar clínico para as coisas, que era um doutor, trabalhava com ervas medicinais, porque na época não tinha esses remédios industrializados. Entendeu? Lucas era um doutor, frequentou as faculdades teológicas da Antioquia, era alguém preparado, dominava muito bem o grego, falava fluentemente em outros idiomas, era um poliglota. Mas interessante que, deixando a história de Lucas de lado, ele nos escreve uma história acerca de um homem, que é chamado dentro deste texto de O Publicano. E a história começa mais ou menos assim, capítulo por número 19. E tendo Jesus entrado em Jericó. A história começa quando Jesus entra. É onde se inicia tudo, quando Jesus resolve entrar. Jesus entra em Jericó. Em outros textos, não que retrata esta passagem, mas que retrata a história de Jericó, como a passagem do século, filho de Timeu. Uns dizem que Jesus estava entrando em Jericó porque isso acontecera tudo no mesmo dia. E outros dizem que Jesus está saindo de Jericó. Missionária, qual é o evangelista que está certo?
Um diz que ele está saindo, o outro diz que ele está entrando. A controvérsia entre os evangelistas, não. Na verdade, não há controvérsias. Um completa o outro. Ah, missionário, mas como assim? Um diz que ele está saindo e o outro diz que ele está entrando? É porque no primeiro século havia duas Jericós. A velha e a nova. A velha é aquela que caiu, se lembra? 7 voltas, grito, trombeta, presença, caiu. Ela se tornou uma Jericó amaldiçoada. E o que reconstruísse essa Jericó seria amaldiçoado também. Só que no sul desta velha Jericó havia uma nova Jericó. Se lembra de Herodes o Grande? Foi ele que levantara esta nova Jericó. Ele levantara esta nova Jericó e colocou ali o seu palácio de inverno. Ele passava o inverno nesta nova Jericó. Só que esta nova Jericó se tornou tão comerciária e se tornou tão populosa, tão famosa, que os sacerdotes também começaram a ficar as suas residências dentro desta nova Jericó. Sai daqui, esse bicho aí. Aí os sacerdotes, construíram as suas casas também, a sua residência dentro desta nova Jericó. E Jesus, quando entrou em Jericó, para passar na nova, ele precisa entrar na velha. Então, quando um evangelista diz que Jesus está entrando, é porque ele está entrando em uma. Quando o outro diz que ele está saindo de Jericó, é porque ele entrou na antiga Jericó e acabou de sair dela e vai entrar na outra. Então, na verdade, saindo ou entrando, Jesus está passando nas duas Jericós. Em uma ele tem que sair para entrar em outra. Por isso que um diz, ele está entrando, o outro diz, ele está saindo. Glória a Deus. Aleluia. Mas a verdade, não há nenhuma controvérsia. Tudo está de acordo com a história. E nesse texto do capítulo 19 diz que Jesus está entrando nesta nova Jericó, onde Zaqueu morava. O texto vai dizer que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos. Bom, ele era chefe. Ele comandava um grupo de publicanos também, só que ele era maior do que estes. Mesmo sendo menor, ele era maior. O texto vai dizer que Zaqueu era de pequena estatura, era baixinho. E Jesus está onde? Em Jericó. Só que Jesus está passando. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele tem interesse, curiosidade, para saber quem é Jesus. Na verdade, Zaqueu não foi atrás de Jesus procurando milagre nenhum. Ele só queria saber quem era. Ele só queria saber quem era. E tendo curiosidade para saber quem era Jesus, ele tenta primeiro burlar, ou, aleluia, adentrar, ou furar o bloqueio da multidão. Só que Zaqueu é pequeno. Zaqueu é de pequena estatura. E Zaqueu também é publicano. Só que Zaqueu é judeu de nascimento, mas começou a trabalhar para Roma, meio que desertou. E os judeus não aceitavam o fato de um judeu trabalhar para os romanos. Então os judeus começaram a rejeitar Zaqueu. Dentro das sinagogas, que eram as construções criadas pelos judeus na época de Esdras, para poder se ensinar a Torá, Zaqueu não podia mais entrar. Era proibido um publicano entrar dentro da sinagoga e entrar no templo. Os judeus não aceitavam. Ele não era bem quisto pela sociedade judaica. Não era. Ele não era bem visto. E há uma multidão que acompanha Jesus por causa dos milagres que Jesus realiza. Só que Zaqueu chega tentando furar o bloqueio daquela multidão, mas não consegue. Não só porque ele é pequeno, mas porque tem gente que não gosta dele e que não vai abrir oportunidade para ele de jeito nenhum. Aqui você não passa, aqui você não entra. Por quê? Porque não gosta de Zaqueu. E aí a palavra de Deus vai dizer que agora Zaqueu
não podendo furar o bloqueio da multidão, o texto vai dizer que ele tem uma ideia. Que nem é essa, missionária Leandra? Se adiantar. Se antecipar. Correr na frente. Porque ele não consegue passar na multidão para ver Jesus. Então ele vai se adiantar. Ele vai tentar chegar num lugar antes da multidão para que ele mate a sua curiosidade. Aí a palavra de Deus diz que Zaqueu se adianta e corre na frente. Mas só que tem porém. Se Zaqueu não tivesse encontrado aquela figueira brava no caminho, não tinha e nem iria adiantar ele correr na frente. Porque ele é pequeno. De qualquer maneira, correndo na frente ou não, se ele não sobe, ele não vai conseguir ver. Só que no meio do caminho da história de Zaqueu, apareceu uma figueira. Só que o texto vai dizer que era uma figueira brava. Ou brava. E figueira brava é a expressão para uma planta, aleluia, que não foi cultivada, mas que nasceu mesmo assim. Que cresceu mesmo assim. São sementes que são jogadas pelos pássaros, que caem por acaso numa terra, e que dali elas começam a germinar e começam a crescer, sem auxílio de ajudas de homem, mas ela cresceu. Por isso ela não está em terreno de ninguém, ela está no meio do caminho. Porque se ela estivesse sido cultivada, ela estaria dentro de um terreno de alguém. Mas ela não está na propriedade de ninguém, ela está no meio do caminho.